confiança da governança e se efetivamente ele tem autonomia para produzir. Pronto. Mas isso tem que estar na cultura. Você tem que começar a trabalhar isso. E o interessante é que você não adota um processo de cultura e você não implementa um processo de cultura da noite para o dia. É outro ponto importante que nós temos que observar. A implementação da cultura organizacional, ela demanda um espaço de tempo. Ela precisa uma adequação. É o mesmo que você impor para a sociedade um novo modelo. Nós vamos enfrentar isso. Nós já estamos enfrentando propostas muito diferentes daquelas que nós considerávamos as mais adequadas para a convivência em sociedade. Nós estamos convivendo de forma diferente. E vocês acham que vai voltar ao como era antes? Não sei. Eu não acredito. Confesso para vocês que eu não acredito. Agora, vamos ter um futuro? Será que a gente já não está nele? Né? Então, esse é o processo e demanda um tempo. Cultura organizacional demanda tempo. Mas lembre-se, confiança e autonomia. Né? Eu lembro de uma história de um amigo meu. Foi comprar pãozinho, pão francês. Aqui vocês chamam de pão de trigo, né? Aí ele comprou lá 4, 5 pãezinhos. Aí foi andando pelo supermercado e tal, comprando outras coisas, aí pegou no pão, quando estava colocando as compras dele no caixa, o guichê do caixa para pagar, ele pegou no pão, achou aquele pão duro. Abriu o saquinho do pão, olhou aquele pão, voltou lá na padaria. Gente, esse pão ele tá passado, ele é um pão que não me agrada, você tem como substituir? Aí a atendente, não, senhor, eu não posso substituir. Mas como não? Eu acabei de pegar esse pão aqui, eu acabei de estar lá na boca do caixa, só quero substituir porque esse pão aqui está duro, eu não quero levar para minha casa um pão duro. Não, mas nós não podemos substituir porque o senhor já pegou o pão. Primeiro ponto, desconfiou do cliente. Tá? Segundo ponto, negativa de imediato. Já condicionou uma negativa de imediato. Acabou a psicologia positiva. E o terceiro, vou chamar o meu gerente. Gente, 5 pães, 4 pães, 3 pães, 10 pães. O que custou mais para essa organização? O desgaste com o cliente? A insatisfação do cliente? Ou os 10 pães, ou 5 pães que poderia ter sido trocado na hora para ele? Autonomia. Chamar o gerente para ver se pode trocar 5 pães, 10 pães. Não tem isso. Então, veja, os times têm que sentir que eles têm autonomia para tomar decisões. E é claro que as decisões tomadas elas têm que estar respaldadas dentro de um preparo. Né? A organização tem que repassar confiança para os times para que eles possam efetivamente sentir-se confiantes e autônomos para poder tomar algumas decisões. E aí você vai distribuindo níveis de tomada de decisão que efetivamente o foco, né, tem que ser associado ao foco da organização, né, os princípios da organização e da cultura organizacional. Muito bem. Segundo ponto com relação a pessoas. A gente precisa conhecer o time que a gente tem. A gente precisa entender, a gente precisa saber qual é o perfil do nosso time. Né? A gente precisa saber qual é o time do nosso time. Não adianta um time ter um bom capitão, né, se ele enquadra está desorganizado. Então, pode ser o melhor treinador, o melhor capitão, mas não vai ser um time de resultados positivos. Então, efetivamente, é importante a gente conhecer o time. Aquela máxima de Sun Tzu, né? Conheça o teu exército e conheça o exército do inimigo. De 100 batalhas, vencerá 100. Né?
Eu já dei várias dicas para vocês, já trouxe Sun Tzu, já trouxe um monte de coisa aqui. Depois a professora vai botar na lista ali de bibliografia complementar para vocês irem buscar. Aliás, tem que ser cabeceira. Sun Tzu e Maquiavel é cabeceira. É cabeceira. Para quem quer ir para o mercado, é cabeceira. Ok. Mas vamos lá. Não é o foco aqui, né, professor? Daqui a pouco a gente está falando de filosofia aqui, né? Então, conhecer o time, gente. A gente precisa conhecer o time que a gente tem, a gente precisa conhecer os limites do time, a gente precisa saber até onde o time pode ir, quais são as competências, né? Os perfis de competência. Então, a tecnologia existe também para nos ajudar a isso, né? Existe N ferramentas para medição com relação ao time, para conhecer melhor o time, para você extrair o melhor do perfil e da competência de cada um dos seus jogadores. Então, é importante e existe excelentes ferramentas para isso. Medição de clima organizacional, medição de aplicabilidade de cultura organizacional, medição de perfil e adequação, entendeu? Então, hoje existem ferramentas, os acadêmicos aqui de administração que quiserem seguir depois para a área de gestão de pessoas vão ter elementos e ferramentas inúmeras para poderem utilizar e referir. Mas a tecnologia é uma transversal. Eu falei antes de cultura, tecnologia também aplicada à cultura organizacional, facilita, né? Facilita o interrelacionamento, né? Outro ponto que é muito importante com relação às pessoas é com relação ao alinhamento tático do time, né? Se você tem um time que está jogando, né? Nós estamos no meio de um campeonato, o time está jogando, tá gerando resultado, daqui um pouco um se machuca, vai para o departamento médico, volta, aí outro entra, outro é negociado, sai, vem outro, e assim, essa é a vida da organização. Mas chegam determinados momentos que você tem que fazer alguns realinhamentos táticos. Você muda de posição, você bota um jogador que antes estava atuando lá numa determinada função, bota ele lá na frente para atuar como atacante. São situações que, no decorrer do processo de gestão, são necessárias serem aplicadas. E a tecnologia também nos ajuda para isso. Por quê? Porque com aquelas ferramentas que vão me permitir avaliar as competências, avaliar também o clima organizacional e avaliar dentro das premissas que eu estabeleci para chegar a um NPS efetivamente de excelência, né? Ele vai me permitir traçar a melhor tática com o time que eu tenho. E até mesmo ele vai me permitir adequar o time a qualquer momento, né, para poder melhor jogar aquela partida, né, e obter o melhor resultado. Então, a gente utiliza essas ferramentas para equilibrar o nosso painel de comando, o nosso painel de controle, o nosso, vamos dizer assim, nosso painel de instrumentos em que vai nos dar efetivamente as ferramentas, os indicadores necessários para que a gente possa trabalhar com os times, com as pessoas, potencializando o melhor delas, né? E considerando que o melhor delas é o melhor para a organização também, né? Resultado que gera resultado. Então, isso efetivamente é fato, né? E por último, dentro de pessoas, o que a gente tem que fazer? Treino, 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 treino. Né? A gente precisa desenvolver, né, as pessoas do nosso time com foco nas competências. Então, dentro desse pilar de pessoas, nós temos lá expansão da cultura, aplicabilidade da cultura, confiança e autonomia. Nós temos conhecimento do time, avaliação do time, né? Melhor performance, melhor preparados, né?
adequação tática de acordo com o momento que a organização está vivendo, né? Treinamento, foco nas competências. Nisso a gente cria um grupo de pessoas efetivamente comprometidos com os objetivos e os propósitos da organização. Primeiro pilar, temos o encaminhamento. Então, para pessoas, foi esse o encaminhamento que nós utilizamos e é esse encaminhamento que a gente está utilizando hoje no processo de gestão da organização que a gente está participando. Muito bem. Vamos, então, para processos. Processos aí já nós vamos entrar na transversal da tecnologia, em que a tecnologia ela pode ser um pilar dentro de processos e ela pode ser uma transversal também. Ela pode perpassar, né, todos os processos. Então, a tecnologia, e aqui me detendo ao tema proposto, ela pode ser, sim, uma variável, né, tanto horizontal quanto vertical. Primeiro ponto de processos é você ter efetivamente um mapeamento de processos. É outra questão que as organizações também enfrentam um grave problema, né, que é você manter os processos organizados, registrados, mapeados, né, desenhados. Por quê? Porque uma organização, uma empresa, ela é um organismo vivo. Ela é dinâmica, ela se movimenta, ela se multiplica, se comprime, se expande, ela se modifica, né, com as pessoas executando os processos. E se nós não tivermos os processos mapeados, troca a pessoa, né, troca o jogador, e aí vai com ele toda a competência dele, mérito dele, mas vai também o processo junto. E aí a organização fica na mão. Então, se é o jogador que define a tática, para que eu vou precisar de um treinador? Né? Então, nós temos que ter essas competências divididas, separadas. Então, mapear processos é importante, tem que ter um processo definido, registrado. O processo ele tem que ser registrado, ele tem que estar constituído para que ele possa ser melhorado, né? Para que você possa identificar no processo de gestão quando há um gargalo, ou está friccionando demais um determinado processo e você precisa ajustar aquilo para que melhor flua a engrenagem da organização, né? Azeitar, como alguns costumam dizer, né? Temos que azeitar o processo. Outro ponto importante da gente referir é a adequação dos processos das organizações agora com relação ao novo. Então, nós tínhamos antes um modelo de processo, ou alguns modelos de processos, nós tínhamos processos implementados e em execução, e com esse novo momento, nós necessariamente precisamos rever isso. Alguns dos processos eles podem se manter, outros precisam ser melhorados ou expandidos ou comprimidos, e outros precisam ser efetivamente implantados, assim como outros precisam ser suprimidos. Então, veja, não é um conjunto estanque, né? Fechado, estático. Ele tem que ser um conjunto que ele permaneça em constante análise e evolução. Processos têm que ser dessa forma nas empresas, e aí se determina a velocidade da empresa na tomada de decisões e principalmente nos resultados ou adequação para um novo mercado, né?
Quanto melhor nós tivermos e dominarmos os nossos processos, melhor e mais competitivos certamente nós seremos no mercado em que nós estamos inseridos. Outro ponto com relação a processos é a gente conhecer os limites da organização. Veja, o que a gente encontra, e aí eu vou falar por experiência já de outras passagens, o que a gente encontra de processos desenhados porque alguém da organização viu em outra organização, achou bacana aquele fluxograma lá de processos e pediu o que era aquilo. Não, isso aqui é o nosso processo de jornada do cliente. Pô, que legal, vou levar para minha empresa. Gente, não é copia e cola. Processo, você tem que entender o limite da organização, você tem que entender o que é efetivamente a organização, como ela se movimenta. Não basta a gente pegar um processo de um outro modelo, implantar no modelo da gente e achar que isso vai funcionar. Pode até funcionar, não é impossível isso, né? Mas é evidente e comprovadamente que os processos eles precisam de alguma adequação, né? Enfim. Outro ponto, com relação a processos, antecipar cenários. É outro fator, gente, que a gente encontra assim bastante dificuldade nas organizações, e vocês como administradores, futuramente consultores e CEOs, enfim, cada um na sua linda carreira que vai seguir para adiante, é você exercitar a cultura de que as organizações, ao planejarem-se, precisam trabalhar com cenários. Tá? Antes isso era coisa para economista, era coisa para o cara que vinha fazer a fala da análise econômica no Jornal Nacional, sei lá o quê. Tá? Não é, gente. Hoje cenário é algo que é uma tarefa do nosso dia a dia. E hoje as organizações vocês ouvem um outro nome para isso, que se chama inteligência de gestão, inteligência de mercado. Nada mais é do que você juntar as informações, diluir essas informações dentro da organização e construir cenários para a tua organização, de acordo com o plano estratégico que você delineou com a governança e com as partes envolvidas para que os resultados sejam melhor obtidos. É isso. Alguém lembra? E aí, pá, agora não, isso aí é coisa da minha época. Acho que eu estou vendo alguns aqui, alguns também aqui estão na mesma linha que eu aqui, já sem cabelo e tal. Mas a gente via no Fantástico o Oswald de Souza. Vocês lembram disso? Oswald de Souza. Que aparecia aquela zebrinha, coluna 1, coluna do meio, coluna 2, e ele fazia a análise matemática das probabilidades da loteria. Quanto tempo vocês não ouviram falar da atividade de matemático estatístico, a não ser quando fossem fazer uma prova para concurso de IBGE ou seguissem dentro de uma determinada disciplina da academia aí de administração, a gente tem isso numa determinada fase, a economia tem também, enfim. Mas, gente, esse novo momento fez ressurgir a profissão efetivamente, aí não estou dizendo sobre o aspecto de mercado, no matemático. O matemático. O que nós estamos vendo hoje nessa infodemia com relação à Covid-19? Estatística pura. Né? Cálculo. Probabilidade. Né? Média móvel, média variável, média ponderada. Nossa, cada canal que você troca, você visualiza uma modelagem de cálculo diferente da outra
E aí nós ficamos assim, poxa, mas e aí, peraí, eu tinha entendido antes que o cálculo dos novos casos era ascendente sem assumir o saldo do dia anterior. Mas hoje eles estão dizendo que não, que é diferente. Gente, então olha só, o que eu quero falar com isso é que esse novo momento vai nos forçar, sem dúvida nenhuma, a analisar, sim, cenários, analisar probabilidades, analisar indicadores, ponderar variáveis de cada indicador, né? Se o teu NPS, o tão famigerado NPS, né? Que a gente antes calculava somente lá a satisfação do cliente, agora você tem que calcular NPS. Não, você tem que calcular NPS de várias variáveis, né? Você tem que calcular lá do teu time. Eu não calculava como é que estava o meu time. Não, mas você tem que calcular como é que está também o teu time, como é que ele está vindo nessa balada, como é que está o índice de confiança dele, como é que está o índice de motivação, como é que ele está se sentindo, como é que está o bem-estar do time, né? Nessa pandemia, muitas empresas se deram conta de que os times são feitos de pessoas e pessoas precisam se sentir bem. Então você tem que medir se o teu time efetivamente está bem, se as pessoas que ele convive estão bem, né? Se ele, por que será que ele não apareceu, ele não deu mais notícia? Poxa, será que é só porque o cara entrou em crise? Não, não é. A gente precisa estar mais próximo. Esse é o desafio das organizações, se aproximarem mais dos times. E aí a gente vai entender melhor, né, os processos que a gente aplica e não necessariamente você precisa estar com um time 100% presencial para perceber que a, a determinado colaborador ou colaboradora não está bem, entendeu? Ou está muito bem e com uma ascendência de produtividade, de satisfação, de otimismo, de confiança, mas efetivamente você tem que medir, né? Então é importante a gente criar cenários, né? Não só cenários internos, intracorpóreos, mas extracorpóreos também, sem dúvida nenhuma. Muitas organizações criam muito mais extracorpóreos do que intracorpóreos. E, por fim, dentro desse pilar de processos, considerar, né, que todos os processos eles podem sofrer várias, vamos dizer assim, vários acidentes vasculares, né, ao longo da execução, né, desses modelos e que se tornam pequenas crises, né, pequenas crises internas, pequenas crises com relação a clientes, com relação a fornecedores, com relação a terceiros envolvidos. Então, é muito importante que nos planejamentos, né, na construção dos planos estratégicos das organizações, eu repito, se insira essa discussão, no mínimo a discussão com relação a cenários, no mínimo 3, pessimista, realista e otimista, e com relação às crises, à gestão de crise. Tá? Eu acho isso extremamente importante para que a gente evite um desgaste, evite constrangimentos, evite rupturas e, o pior de tudo, né, os números que não atinjam efetivamente os números que a gente gostaria que fosse. Por fim, fechando esse tripé, vamos dizer assim, né, nós temos então os resultados. Como é que nós vamos tratar os resultados, como é que nós estamos enxergando os resultados e tratando cada um deles, né? Primeiro, associar as ferramentas tecnológicas, tá, ao perfil da organização. Não adianta eu ter uma CNH, uma carteira de habilitação, que me permite dirigir qualquer veículo, por exemplo, e eu aplicar o mesmo método de dirigibilidade, tá, de um Fiat Mobi 0 km para uma Ferrari 95.
Vejam, um é 0 km, outro é 95. Tem um tempo, mas são iguais? Exigem o mesmo método de pilotagem, de dirigibilidade? Não. Então você tem que ter o perfil da organização e buscar ferramentas de acordo com o perfil da organização. Senão, ou um ou outro não vai atender às expectativas e principalmente os resultados que vão ser perseguidos, né? Ou o problema vai ser de tecnologia, e aí a gente bota a culpa no sistema, ou o sistema vai ser excelente demais e a gente bota a culpa no sistema porque a organização não tem capacidade de atender o sistema. Então, a culpa é do sistema. Então, essa provocação é para que a gente conheça muito a organização, conheça o perfil da organização, volto a repetir, com relação aos limites, né? Entender os limites da organização, associar processos e ferramentas com foco em resultados, tá? Esse link, essa linha tem que ser traçada o tempo todo, ela tem que estar muito bem definida do topo do plano estratégico construído ao tático operacional aplicado. Então, essa linha dos processos, ela tem que estar linkada, tem que estar associada, sim, aos resultados que nós vamos perseguir, né? Não subestimar ou superestimar a capacidade do time e da própria organização, né? Muitas vezes aqui que acontece, a gente acha que o time não tem capacidade para assumir a operação 100% remoto, né, Thali? E aí o que acontece? Dia 16 de março, 13 de março, anunciadas as primeiras medidas de restrição e convívio social. 16 de março, segunda-feira, instala-se o Comitê de Gestão de Crise. 17 de março, 100% home office. E aí? E aí que a organização vinha desenhando um processo de gestão justamente vislumbrando o quê? Que pessoas, processos e resultados estivessem conectados por uma interdependência. Ou seja, em momento algum nós tratamos um desses pilares de forma independente. Eles têm que estar conectados e efetivamente sentirem-se interdependentes. Um organismo, um corpo humano, ele tem vários órgãos que são interdependentes. Se um órgão falha, o organismo todo pode falhar e vir a falecer. Agora, se um organismo falha e os outros organismos podem suprir aquela falha, o organismo pode continuar sobrevivendo. Então, é esse conceito que a gente aplicou. Efetivamente, na prática, foi esse conceito que a gente aplicou. E aí os resultados começam efetivamente a ser um compromisso de todos, de toda a organização. Não é só do time de mercado, não é só do time de atendimento, aí que a Thali faz parte também. Não. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é dos meus gerentes, a responsabilidade dos meus coordenadores, das lideranças, a responsabilidade é do nosso fornecedor, a responsabilidade é do uso eficiente, do uso adequado da tecnologia para esse processamento, para a geração desses resultados. Então, adequações são necessárias que sejam feitas para que a gente continue mantendo o foco e perseguindo os objetivos e os resultados que a gente desenhou. Então, não podemos subestimar os nossos times, assim como também não podemos superestimar. A gente tem que manter um tronco muito consistente naquilo que as informações vão nos trazer, né? O que a gente usa da tecnologia efetivamente para captar essas informações de várias fontes, tendo vários inputs e aí construindo uma percepção de gestão, e aí você monta o teu dashboard de acordo com o teu modelo
a tua metodologia de gestão aplicada à organização e ao cenário efetivamente que você está posto. Mas esse é um fator muito importante, né? E o último ponto com relação a resultado, gente, que nós temos que identificar se as nossas organizações elas precisam trabalhar o Customer Success ou o Customer Experience. Nós temos que entender que qual é o modelo que eu quero de melhor resultado com o meu cliente. Eu tratar ele como sucesso do cliente, porque eu quero fidelizá-lo, eu quero ter uma recorrência nele, ou eu quero tratar ele como uma experiência, que a partir do momento que ele entre para dentro da organização, na aquisição do meu produto, do meu serviço, ele vivencie algo encantador, diferente, algo que vai levar para a vida dele como uma experiência de consumo, uma experiência de relação cliente-fornecedor, fornecedor-cliente. Né? Então, o resultado está pautado nisso. E se você conhece a organização, você começa a efetivamente implementar o modelo que você definir como o mais adequado para aquela aplicação. Então, falamos aí de pessoas, falamos de processos, falamos de resultado, falamos também do contingente global, né, que é o contexto de governança da organização, que aí sim também precisa ter um modelo, né? Qual é o modelo de governança que eu vou aplicar? Ah, mas a empresa minha tem 5 pessoas. Ok, é uma organização, tem que ter uma governança. Tá, mas a governança é só para empresa grande? Não é, não. Gestão de crise é só para empresa grande? Não é, não. Está provado que não é. Plano estratégico, planejamento é só para empresa grande? Não é, não. Aí não tem dinheiro para pagar consultor? Não precisa. Não precisa. Tem administradores altamente capacitados que podem te ajudar nisso. Entendeu? Academia, projeto de pesquisa, um monte de acadêmico pronto para fazer TCC. Então, eu acho que o brasileiro, a gente tem uma cultura muito ruim sobre esse aspecto, porque a gente acha que nada é possível. Primeiro, nós somos excelentes empreendedores. Pelo menos coragem a gente tem. Nem sempre dá certo, mas coragem a gente tem. Mas a gente não acredita que métodos, que metodologia pode ser utilizada a nosso favor. Então, a gente prefere ir no achismo, a gente prefere ir naquele conceito, mas, cara, isso é que nem aconteceu com as ditas paletas mexicanas. Alguém acordou com aquilo, começou, aí o outro disse, porra, se o cara tá dando certo, eu também vou fazer. Aí, o que acontece hoje? A dita paleta mexicana, né, que foi bom para alguém, mas foi péssimo para um monte. Né? Por quê? Porque eu copiei daquele modelo e apliquei. Agora, o que eu fiz de diferente? Né? Então, essas coisas assim, essas provocações que eu gostaria de fazer para vocês como acadêmicos, para que não fiquem na inércia. Tá? Eu me lembro, quando eu estava fazendo faculdade de Direito, numa palestra, eu ouvi uma palestra do Dr. Valdir Troncoso Pérez. Era um criminalista, um jurista famoso brasileiro, queria muito assistir a palestra dele e tal, achava o máximo, né? Na época, no início do curso de Direito, eu achava que eu ia atuar na área de Direito Penal. Aquela coisa que todo mundo entra para a faculdade de Direito achando que vai ser criminalista, né? Que vai para o tribunal do júri e tal. Ninguém sabe o que é isso. Aí eu vi a palestra dele, achei o máximo, tal. Daí, do momento da palestra, eu falei, puta, que velho filho da boa mãe que ele tem, altamente competente com relação à educação dele. Porque ele falou um negócio que deu na minha cara. Ele disse assim, sabe o que acontece?
por que que a gente não desafia o jovem? Porque o jovem é tão prepotente que ele diz assim, eu não vou à guerra. Se eu for para a guerra, eu ganho a guerra, então eu não vou à guerra. Então, gente, o que acontece? Cultura nossa. Cara, eu não vou para o combate. Não vou para o combate, porque se eu for para o combate, eu ganho combate, ele não tem mais graça. Então eu vou combater porque eu sou o melhor. O Walt Disney dizia o seguinte, eu gosto do impossível, porque lá a competitividade é menor. Né? Então, gente, tem que ser essa linha. Eu acho que nós temos plenas condições de sermos grandes gestores em tudo que fizermos, inclusive na nossa própria vida pessoal. Começa por aí, né? O primeiro exercício de um gestor começa pela vida pessoal. Como você vai conduzir o dia a dia, né, do teu principal patrimônio, que é você mesmo. E depois, efetivamente, é aplicar muito do que você junta nesse tempo todo de conhecimento da academia, de conhecimento da prática, do mercado, da convivência com profissionais, né, que te motivam, que te inspiram, muita leitura, e aí você começa a montar efetivamente quem você vai de fato ser, o perfil profissional que você vai ser. Agora, não esqueçam de uma coisa, se é que eu posso deixar aqui para vocês uma dica. Tá? Jamais esqueçam dos seus valores. Né? Jamais negociem os seus valores. A gente que está no mercado, talvez com um pouco mais de experiência, a gente passa por muitos momentos ao longo da vida da gente, profissionalmente falando, em que nós somos colocados em xeque, né? Colocados em xeque com relação a até onde nós conseguimos negociar. E eu sou um apaixonado por negociação, eu gosto muito de negociar. E se tem uma coisa que eu digo hoje que eu ganhei muito na minha vida, né, foi por nunca ter negociado os meus valores. Aliás, eles sempre estão nas propostas que eu encaminho para as organizações das quais eu negocio. Mas jamais eles são colocados em segundo plano. Ou seja, para mim a contratação é condição sine qua non, respeitar os meus valores. Talvez aí a gente consiga encontrar organizações que se assimilam aos nossos valores. E aí a gente pode fazer uma grande diferença. Podem ter certeza disso. A gente pode fazer uma diferença imensa na vida das pessoas e na vida da organização. Professora Janaína, eu já estou aqui com o meu tempo também que vocês me concederam gentilmente aí já no limite. Falei um monte. Quero ficar aí à vontade para poder compartilhar com os acadêmicos o que for de interesse, o que eu puder contribuir, o que eu puder esclarecer. Estou à total disposição, professora, para os questionamentos. Eu não sei quanto tempo ainda a gente tem aqui para questionar, mas, enfim, estou por vocês aqui. É um prazer muito grande. Depois que eu falei, eu não acho que eu não cheguei a comentar isso com a Thali, porque eu já passei pela academia, já fui professor de graduação, de pós-graduação, de MBA, e por um tempo agora eu estou recluso nessa vida acadêmica, mas se tem uma coisa que eu sou apaixonado e eu sempre vou ser assim, talvez aí eu não coloque algumas coisas em primeiro lugar, mas sim o bem que eu posso compartilhar, é quando eu recebo um convite como esse para poder contribuir e para poder participar e trocar, né? Trocar conhecimento. Se tem uma coisa que me alimenta demais
esse tipo de troca de conhecimento. Então, eu agradeço muito a vocês pelo convite, pela oportunidade, pelo tempo, pela paciência. Agora vi um gremista aí dignamente vestido, fardado, tá ali. Aqui, ó, tem um aqui. Até vou ver como é que é o nome dele. Cristiano. Cristiano está devidamente fardado. Muito bem, diga-se de passagem. Veio com traje de gala para a nossa conversa hoje. Parabéns. Professora, fica à vontade, tá? Muito Eduardo, muito obrigado pelo obrigada. carinho e pela recepção. Nós é que agradecemos. Foi uma aula de gestão, gente. Ele resumiu 4 anos de uma graduação, né? Vocês vão passar aí por diversas disciplinas. Nós temos alunos aqui da primeira à 8ª fase, temos de outros cursos também. De tudo que o senhor Eduardo Peroni falou, antes de eu Professora, passar a não me chama, pergunta. não, pode não me chamar de senhor, tá, professora? Então Pode tá ficar muito à bom. vontade. Pode me Muito chamar de obrigada. Peroni, de Eduardo, não tem problema não. Então tá bom, Peroni. Vou te chamar assim, então, que é melhor. O senhor Cavalheiro também fica bravo comigo, que eu chamo ele de senhor, né, Cavalheiro? Agora eu já aprendi. Mas eu acredito que de tudo, né, que foi falado aqui, o processo, pessoas, resultados, que eu também acredito muito nesses 3 pilares. Quando você falou a mudança de mindset, eu acredito que essa vai ser o grande pulo do gato daqui para frente, né? Porque quem não sabe das terminologias, gente, a mudança de mindset é você mudar a sua visão. Quem é meu aluno sabe que eu falo isso constantemente, né? Você precisa olhar de outra forma, você precisa quebrar as convicções e principalmente quebrar a convicção da utopia, porque quando a gente traz alguns pontos, né, dentro da sala de aula, eu gosto muito de troca com empresários, faço mentoria também. Então, quando a gente traz para cá um grande questionamento dos alunos lá na minha empresa isso não funciona. E eu falo para eles o seguinte: você será o gestor que vai fazer a diferença. Muda o seu mindset que não funciona, né? Resultados diferentes requer atitudes diferentes. Então, se você seguir aquilo que você está sendo ensinado, efetivamente nós não teremos aí uma mudança. E acredito muito que as empresas que mais sofreram nessa pandemia foram exatamente as empresas que ainda não tinham se dado conta desse cenário que já existia e que foi antecipado, né? Então, eu acredito muito que vocês que estão aqui, seja da primeira à 8ª fase, o pulo do gato para vocês olhem de forma diferente. Pelo menos essa é a minha percepção. E a aula de gestão maravilhosa, né? Andréia Nau está te perguntando o seguinte: qual a sua opinião sobre o home office pós-crise, né? Um método que muitas empresas irão adotar. André, o home office ele já existe há muito tempo, na verdade, né? No Brasil, nós temos um fator que ele retardou isso muito. Nós precisamos de uma crise para aplicar. Primeiro é a norma trabalhista. Nós temos um fator muito difícil, que é adequar modelos mais dinâmicos de relação de trabalho com a norma existente hoje na legislação brasileira. Então, isso, sem dúvida nenhuma, fez com que o Brasil tivesse um retardo nesse processo e as experiências que foram vivenciadas até então, uma grande parte delas foram experiências extremamente negativas, né? Ou seja, se tenderia a uma aplicação de uma dinâmica moderna a um processo de gestão de uma organização que, na verdade, se tornou um grande passivo trabalhista. Com esse novo modelo, eu não vejo que vai ser algo que rapidamente isso vai se acomodar. Tá? Nós vamos ter ainda um bom período pela frente de discussão com relação a essa matéria, com relação a essa flexibilização e controle da relação de trabalho no modelo home office. Mas eu acredito que, sim, é uma cultura que, como qualquer outra, ela veio se instalando e, com esse processo da pandemia, efetivamente se provou que ela pode ser vamos dizer assim, uma ferramenta extremamente importante para as organizações
aumentarem, inclusive, a sua produtividade, né? Com uma considerável redução de custos. Então, sob análise custo-produtividade, indiscutível. Com relação a controles, talvez as organizações precisem ainda se amadurecerem um pouco mais para que o controle não fique estaticamente no processo de controle de ponto, né? Mas que existem tecnologias e ferramentas fantásticas para fazer esse acompanhamento dos times e da produtividade dos times. Eu acredito, sim, que vários segmentos vão continuar num modelo, talvez num primeiro momento não 100% em home office, mas um modelo híbrido, certamente. Nós estamos estudando isso profundamente e temos tido assim cases muito bacanas internamente de resultados e de adaptações que está funcionando perfeitamente. Então agora uma adequação e eu volto a repetir. O grande desafio está na norma. Tá? O grande desafio está na norma. Bom, gente, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, nós vamos encerrar, que o nosso segundo palestrante já chegou. Né? O Neto já está por aí? Cadê o Neto? O Neto já está aí. O Neto fez Neto. Ô, Peroni, tudo bem, amigão? Uma aula aqui aprendendo Neto? Contigo. Que Maravilha. Legal. Que joia. O Neto é o nosso diretor da CIF, grande parceiro. O Neto também é um case fantástico de reinvenção, de reengenharia, de inovação nesse momento aí. Bacana. Que bom dividir a noite contigo, Neto. Prazer. Cara, prazer é todo meu. Fiquei super feliz também da gente estar junto nessa noite aqui. O Neto já é de casa, já. O Neto está sempre aqui. Eu conheci o Neto na época que eu trabalhava com eventos, né, Neto? E queria chamar a atenção também dos alunos para essa situação, né? O Peroni é de uma associação, né? Associação Comercial e Industrial, e o network, gente, é de extrema importância para nós, como acadêmicos, como profissionais, né? Fazer essa relação e usar mesmo essa rede. E o futuro é da colaboração, né? O Colab tão famoso, né? Nos ajudando aí para crescer. Então, Peroni, muito obrigada. Fico imensamente satisfeita, muito feliz por todo esse compartilhamento. Eu também sou uma apaixonada por compartilhar. Acho que é isso que nos faz crescer. Muito obrigada mesmo. Obrigado, professora. Obrigado a todos. Felicidades pelo Dia do Administrador que teremos aí essa semana. Isso. Sucesso a todos. Se quiser ficar conosco, fique à vontade. E agora eu vou dar 5 minutinhos, né, só para o pessoal, se quiser ir para o banheiro, para se reorganizar, para a gente começar aí essa troca contigo, tá bom? Muito obrigada. Tranquilo. Neto, você vai compartilhar slide com a gente? Não. Só vou fazer um bate-bola super tranquilo, de boa. Beleza, então. Lucas, se quiser apresentar para a gente nosso segundo palestrante, fica à vontade. Pessoal, só um recadinho antes. A equipe da organização, eles estão validando, tá? Quem está durante a palestra, para depois vocês retirarem o certificado de vocês do dia de hoje.
Então, quando eles pedem ali algumas informações, não fiquem de fora, tá bom? Para vocês não perderem aí essa validação. Beleza, Lucas? Fica à vontade. Boa noite a todos. Em nome da turma, eu quero agradecer o aceite do convite do senhor Eugênio Davi Cordeiro Neto, mais conhecido como Neto, por dar uma palavrinha aqui com a gente no dia de hoje. Ele nos fala de Florianópolis e também, para quem não conhece, é o CEO da Neto Eventos. E hoje ele vai dar uma palavrinha sobre o tema recuperação durante a crise. Então, passo a palavra para ti, senhor Neto. Tranquilo, querido. Obrigado pela apresentação, Lucas. Para mim é um prazer estar com vocês aqui novamente. Eu já tive em algumas ocasiões participando presencialmente, né, desse bate-papo com vocês, e para mim é sempre um prazer quando a gente se encontra aqui, né, em momentos como esse, próximo do Dia do Administrador. Eu também sou administrador, me formei na FESAG, né, fiz pós-graduação em marketing estratégico pela ESPM, e acabei, então, sempre agora abri meu microfone, né? Tudo certo aí? Vocês estão me ouvindo? Agora foi. Tudo certo, então tá bom. Desculpa, eu tinha fechado meu microfone e acabei falando sem microfone fechado. Mas então é isso, assim, ó. Eu também, para mim é um prazer estar com vocês aqui hoje. Eu também me formei em administração, né? Fiz pós-graduação em marketing estratégico e tenho a minha empresa há quase 30 anos. O fato é que a gente trabalha com eventos, nesse mercado de eventos, e nesse momento, desde 12 de março, foi quando meus eventos começaram a serem cancelados. Nesse período ali, eu confesso para vocês que já passei por uma gripe A 10 anos atrás e estava achando que ia ser uma história de curto prazo, né? Imaginei que fosse acontecer isso durante ali, no máximo, um mês. Então, eu fiquei por um momento, eu fiquei aguardando o retorno das nossas atividades. E aí, depois de uns 20 dias, eu já estava meio que, assim, tinham sido cancelados. Meu primeiro evento que cancelou foi no Costão de Santinho, uma convenção para Losango, que a gente iria fazer para um cliente de Curitiba, mas os congressistas, as pessoas que viriam ao evento, a maioria era de São Paulo. Quando esse cara me sinalizou que talvez não tivesse o evento, e eu perguntei por que não teria, e ele me falou que era por causa do Covid-19, no princípio eu até fiquei um pouco chocado, porque eu comentei que achei estranho, porque aqui em Floripa a gente não estava tendo nada, né, com relação a isso, assim, não estava sabendo de absolutamente nada com relação à doença. E aí, logo na sequência, a gente estava montando um evento que seria no Centro de Convenções de Itajaí, onde acontece a marejada. Era um evento evangélico, seria dia 15, 16, 17 de março. E aí esse evento o pessoal manteve de pé, né? Mesmo sabendo que começaram algumas pessoas a proibir os seus eventos, esse pessoal tentou manter esse evento de pé. O fato é que era um evento para mais de 10 mil pessoas, e aí quando foi, no dia que ele foi começar a acontecer, que a gente estava com tudo montado, de fato, as pessoas proibiram esse evento de acontecer, e aí a gente começou uma cascata, assim. Foram cancelando um evento atrás do outro, e aí a gente, realmente sentiu na pele a dificuldade de não poder trabalhar, né? Em virtude de não poder aglomerar, todos os eventos foram cancelados, e aí ficou aquela história no começo do não cancele, remarque. Tinha uma campanha dessa, não sei se vocês acompanharam, mas era de empurrar os eventos para frente, né? De tentar, por exemplo, esse Expogestão que era em maio, tentaram fazer em junho, né? Eu queria só dizer que se alguém quiser interferir em qualquer momento, fica super à vontade. Tiver surgir uma dúvida, eu prefiro que vocês perguntem já na hora, para a gente já matar a charada naquele mesmo momento. Mas então, o que acontece é que eventos como a Expogestão, Expo Super,
eles começaram todos a ser empurrados para frente. E aí, no primeiro momento, as pessoas achavam que voltaria daqui a alguns meses, e quando passou ali 2, 3 meses, a gente viu que realmente não ia voltar tão cedo, ia depender, principalmente para fazer evento, ia depender de uma vacina, e aí a coisa começou a dar uma desandada. Como eu falei no início ali, no começo eu fiquei esperando assim uns 20 dias que ia acontecer, achando que ia voltar e realmente não voltou. E aí foi que surgiu essa ideia da gente tentar botar de pé um projeto. Depois eu vou passar para vocês aqui, quem quiser, tem o nosso site novo, é fabula.live, tá? O nome do site. E o Instagram também, a gente tem uma série de materiais. No Instagram da net.eventos também tem bastante coisa sobre esse nosso novo modelo de negócio. A gente partiu para a ideia de fazer um estúdio para evento online, onde a gente faria uma espécie de um estúdio de televisão para, então, fazer os eventos, né, de maneira ao vivo ali, com os palestrantes presentes e muitas pessoas entrando online. E a gente começou a oferecer esse tipo de demanda. Os meus clientes, atualmente, eles são corporativos. Então, a gente ofereceu para a empresa para fazer lançamento de produto, a gente fez o lançamento do uniforme do Avaí no começo do ano. A gente fez lançamento da nova coleção da Labela Máfia, que precisava lançar a sua coleção nova para os revendedores. Fizemos lançamento para a Intelbras também. Também foi lançamento de produto. Eles fizeram uma live para deu quase 100 mil pessoas presenciais e depois, pós-evento, como ficou publicado no YouTube, estava em 155 mil pessoas que assistiram esse conteúdo. Eu nem sei como está hoje em dia, mas foi bastante impressionante. E aí a gente começou a pegar know-how nisso. Nós fomos uma das primeiras empresas no Brasil a virar essa chave. Uma coisa que eu queria saber, quanto tempo eu tenho para me apresentar? Se alguém puder me dizer. Eu vou tocando aqui. Daqui a pouco, se alguém souber, me fala. Então, assim, a gente acabou, então, passando a criar essa história. Aqui, desculpa, fiquei o microfone, fechei sem querer, desculpa. Então, assim, a gente acabou passando a oferecer uma solução de evento online, né? E era algo que as empresas precisavam ter para solucionar os seus problemas, porque clientes como a Intelbras, eles tinham uma equipe de 40 pessoas que faziam mais de 100 eventos presenciais ao vivo. E eles ficaram por 3 meses sem fazer nada, né? Março, abril e maio, sem fazer absolutamente nada. Quando a gente conseguiu, então, oferecer essa solução, nós viramos solução para vários departamentos de marketing de várias empresas. Acabou sendo um facilitador para muita gente poder lançar seus produtos, poder se reinventar através da nossa ferramenta. E aí caiu no gosto das pessoas. Assim, muitas pessoas precisavam realizar os seus eventos, precisavam lançar seus produtos, precisavam seguir em frente, né, nos seus objetivos, principalmente conectando pessoas, né, porque empresas como a Intelbras não conseguia mais fazer isso. A Labela Máfia é a mesma coisa. A gente também trabalhou para a Agroconsult, que é uma empresa de agronegócio, que o agronegócio está bombando. A gente também atendeu a Oral Unique, que é uma empresa de implantodontia, que tem 180 franquias. E de lá para cá a gente começou a ser procurado por empresas no Brasil inteiro. Por exemplo, a convenção da Porto Belo nós faremos na semana que vem. A convenção do Banco do Brasil, da Regional Sul, a gente vai fazer na primeira semana de outubro. A Imaginarium, que era uma empresa que nasceu em Florianópolis, mas hoje está em São Paulo, a mesma coisa. Eles precisavam fazer uma convenção de vendas que eles faziam presencialmente, e a gente acabou fechando com eles também. Um dos eventos vai ser dia 4 de outubro, e aí vamos fazer uma ação toda integrada para conectar essas pessoas com seus revendedores, com seus parceiros, com todo mundo que está interligado ali.
queria dizer para vocês que não foi fácil montar esse projeto no princípio. A gente realmente acabou inventando uma história que não existia anteriormente. Talvez a minha maior vantagem nesse momento foi que eu vim, né? A minha empresa é uma empresa de locação de equipamento para evento, mas eu iniciei a minha carreira como cinegrafista de eventos sociais. Então, sempre tive uma leitura de como funcionaria a questão de câmera, como deveria ser feito isso. O que antigamente era supérfluo, a filmagem do evento, acabou se transformando na principal necessidade do evento. Hoje, você gravar um evento e transmitir ele via internet, ele é a principal maneira de você conseguir conectar com outras pessoas. E as pessoas, nesse momento, principalmente de afastamento físico, estão precisando ter ferramentas como essa. O Peroni aqui, que é o CEO da CIF, a gente utiliza essa ferramenta, né, que são as reuniões em grupo online, para a gente ter o nosso encontro semanal. Né? Isso não deixou de ser feito na CIF, né, o nosso encontro ali semanal. E assim como eu dou de exemplo a CIF, muitas outras entidades mantêm os seus encontros ali, né, frequentemente através dessas ferramentas. Então, a gente acabou virando a chave. Nesse momento, a gente voltou semana passada, eu cheguei sexta-feira de São Paulo, a gente fez a convenção do grupo Zap, que foi um evento chamado Conecta Imob, que é o maior evento no mercado imobiliário da América Latina. A gente fez ano passado esse evento para 7.000 pessoas no Expo Transamérica, em São Paulo, e não teve mais gente porque não cabia no evento mais gente. Esse ano, a gente fez o evento juntamente com eles, foram 4 salas paralelas online, com conteúdos ininterruptos, foram 130 horas de conteúdo durante 4 dias, né, à tarde e à noite, com palestrantes de renome internacional, inclusive tiveram 10 palestrantes internacionais. A nossa plataforma, além de transmitir o evento ao vivo, a gente fez toda a parte de legenda. Então, por exemplo, o Domenico De Masi fez a palestra dele do ócio criativo em italiano e ia entrando automaticamente a gestão do gerador de caracteres em português para que todo mundo assistisse a apresentação. Tiveram palestrantes da Austrália, Estados Unidos, Europa, gente do mundo inteiro, de maneira muito simples, conseguiu ali palestrar numa boa, sem muitos problemas, e foi super eficiente e acabou nos colocando também como uma empresa de referência, porque foram 25 mil pessoas acessando a plataforma quase que diariamente, 25 mil inscritos. A gente chegou a ter 90 mil pessoas conectadas no evento e assistindo conteúdo. Muitos keynotes eram gratuitos, né? Mas se você pagasse, você tinha acesso às outras 3 salas paralelas. E aí tinham assuntos, por exemplo, como rede social, como tirar proveito no mercado imobiliário da rede social TikTok. Então, o cara falava uma apresentação breve, sucinta, no canal principal do evento, gratuito. E se você queria ter uma informação sobre esse assunto, você pagava ali R$ 99 e assistia uma apresentação feita exclusivamente sobre esse assunto. E foi super eficiente, foi bem legal, funcionou muito bem e acabou tendo bastante êxito, bastante eficiência dessa forma de trabalhar. Atualmente a gente está aqui eu tenho eventos fechados até dezembro já. A gente tem 3 eventos fechados em dezembro, outubro tem evento. Um exemplo que eu vou dar para vocês aqui, a FenaBrave, né, Federação Nacional das Concessionárias de Veículos, eles fecharam conosco um contrato em São Paulo para fazer toda quarta-feira à noite uma live com a apresentadora do Auto Esporte da Globo. Então a gente vai fazer toda quarta-feira à noite um evento para cerca de 5, 6 mil pessoas no Brasil inteiro, né, entregando o quê? Conteúdo. Então eu acho que isso é uma forma de se trabalhar, é eficiente. Outra questão importante de se levar em consideração é que, a exemplo do que, por exemplo, a Doutor IE é um software para oficina mecânica. Legal, obrigado pela informação. É um software para oficina mecânica e eles acabam eles acabaram virando também, fazendo. No princípio, eles não transformaram o evento deles em online, seguraram uns 3, 4 meses e nos chamaram para conversar há um tempo atrás, que eles realmente optaram por fazer o evento deles ao vivo, online,
pô, eles trazem palestrantes dos Estados Unidos, então vão entrar com todo mundo online, vai ser uma facilidade tremenda para eles. Confesso para vocês que quando eu fui fechar esse contrato, já faz uns 2 meses, era um contrato de, ali vão ter 2 dias de evento online, deu aproximadamente R$100 mil esse contrato com eles, e o dono da doutoria falou assim, o Walter falou assim para mim, pô, Neto, tá contente, né, que vai ganhar um contrato de 100 mil, não é um contrato, naquele momento era o nosso maior contrato, isso já fazem uns 2 meses atrás, e o fato é que eu falei para ele, olha, eu estou bem feliz, para mim é importante ver que vocês estão acreditando nessa ideia, nessa forma de fazer, e ele na hora me falou assim, pô, cara, se tu tá feliz, eu tô mais feliz ainda. Daí eu perguntei, pô, mas por que toda essa felicidade? Daí ele assim, cara, eu vou economizar cerca de R$500 mil em deixar de fazer no Centro-Sul um evento presencial, trazendo os palestrantes de fora, bancando hospedagem, transporte aéreo, toda uma despesa, e ele ia atingir 700 pessoas. Agora, a expectativa é ter 3.500 pessoas no evento, sendo que a Doutorier é uma plataforma, um software para oficina mecânica. Então, o que ocorre? Eles fecham o evento, eles ganham dinheiro com renda recorrente, com assinatura da plataforma. Então, quanto mais gente tiver ali, provavelmente mais eles vão conseguir faturar. Então, eu acredito que cada vez mais será mais eficiente, né? Cases como esse, e a gente vai conseguir entregar mais, cobrando menos. E assim, eu não vejo a hora, confesso para vocês, de poder voltar a ter os eventos presenciais. Eu acho que isso é super importante, mas a gente acabou conseguindo se readaptar nessa situação, se reencaixar nesse cenário, se tornar. Eu acho que na administração tem muito isso. Eu aprendi, uma vez lá atrás, eu aprendi isso, assim, pô, tinha que ser, uma empresa para funcionar bem, tinha que ser conveniente para o seu cliente. E daí eu comparo muito a uma loja de conveniência de posto de gasolina ali. Você sabe que ali a água é mais cara, uma garrafa pequena pode custar R$4, R$5 de água, né? Mas você está ali com sede naquela hora, você parou o carro, você está com tempo esperando para abastecer teu carro, tu acaba comprando uma água, mesmo sabendo que no supermercado custa R$1,50. E você paga 4, 5 ali no posto. Só que eu acho que quando a gente é conveniente realmente, tem uma boa solução, tem um preço, assim, pode até ser um pouco mais caro, não é o pior problema esse, mas tem uma entrega de valor, você consegue ser eficiente, consegue se tornar diferenciado, né, em comparação com outros concorrentes. Então a gente procurou se tornar da menor maneira possível, ainda no momento que era muito embrionário. Eu lembro que no começo, as pessoas queriam até comparar nossa solução com outras soluções, mas a gente saiu tão fora da curva, a gente ofereceu uma história tão legal, que foi montar um painel de LED 360 graus, ele é redondo, ele embala as pessoas, ele também tem tecnologia embarcada, então são 5 câmeras, câmera robótica, né, para evitar o número de pessoas no trabalho. Mesmo assim, a gente trabalha com cerca de 12 pessoas na equipe fixa de operação dessas soluções, né? Tem técnico de som, técnico de vídeo, técnico da transmissão simultânea, do streaming, que é subir para a internet, do Zoom, que é para conectar o que a gente está fazendo aqui agora. Tem uma pessoa que só fica cuidando disso. No Conecta Mob, a gente chegou a ter 30 pessoas conectadas online para palestrar. A cada 4 minutos, trocava o apresentador. Então era uma dinâmica muito complexa de fazer, mas que a gente conseguiu desenrolar bem. E aí tem mais lá o técnico de luz, o técnico de fundo de cenário digital. Num clique você troca todo o cenário do evento, então você pode começar o evento como foi na Intelbras, começou com um produto e de repente um clique trocava tudo e apresentava um outro produto, né? Muito do nosso trabalho também a gente faz pré-gravado, para que se expor a fazer um evento, às vezes, num assunto que não precisa ser tratado ali na hora. A gente pode gravar esse evento de manhã, dar play à tarde, interagir com as pessoas via chat, né? Ou mesmo interagir só o mestre de cerimônias. O palestrante faz gravado e o mestre de cerimônias vai costurando o evento ao vivo, né? Então, ele
interage, ele fala de uma pessoa, fala de outra. A gente fez um lançamento de uma coleção para uma marca de roupa feminina chamada Les a Les, o grupo Lunelli de Araguá. Eu confesso para vocês que eu não conhecia o grupo, é gigantesco, são quase, se eu não me engano, passa de 5.000 funcionários. E, assim, a Les é a principal marca de renome nacional, mas tem mais 4 outras marcas. E foi muito legal essa experiência. A gente fez 3 dias de gravação, de pré-gravação do evento, todos os palestrantes, o design de moda, né, quem fez a coleção ali da roupa, todo mundo gravou anteriormente e a gente só colocou ao vivo a diretora comercial da loja. Ela só entrou então para apresentar e ela chamava os produtos, as pessoas iam ali falando sobre a linha da coleção nova, tudo gravado. Isso foi uma coisa que deu segurança. Por quê? Porque é raro você ver um programa de televisão ao vivo com longos períodos de duração, né? Então, eu acho que uma forma da gente fazer essa solução está sendo dessa maneira, assim, a gente está bem contente com esse tipo de dinâmica, está sendo eficiente, já está sendo. Pô, a gente passou um momento super difícil, foi março, abril e maio, sem faturamento nenhum, sem nenhum cliente, nenhum evento, nada cobrado, tá? Mas já fazendo lives gratuitas, já treinando, já fazendo teste, já atendendo alguns clientes nossos como protótipo. E a partir do 3º mês daí começou a ter cliente bancando a conta. No primeiro foi meio 0 a 0, ali foi mais break-even, foi só para conseguir pagar as pessoas envolvidas no projeto. Eu confesso para vocês que nada se faz sozinho. A gente teve uma equipe super comprometida que se engajou no projeto e resolveu apoiar mesmo com suspensão de contrato. Eu tenho 20 funcionários na equipe, a gente não demitiu ninguém durante esse período. Então foi algo que realmente fez a diferença ali na vida das pessoas e na nossa também, porque a gente conseguiu reinventar um produto novo. Está sendo eficiente, está sendo uma experiência legal. Acho que recomendo que quem não conhece possa assistir aí produtos como, por exemplo, do Sebrae. A gente hoje em dia já está no Sebrae, fizemos um cenário todo digital em painel de LED no Sebrae, está bem legal. A gente está com esse estúdio no hotel Intercity Porto Fino, ali do lado do hotel da Decathlon e do Floripa Shopping também, lá é onde fica o nosso estúdio principal em Floripa, que é um lugar fantástico, com uma acústica adequada, com gerador de energia, com internet fibra ótica. Então, a gente não teve, no dia do furacão, a gente tinha live e não tivemos nenhum tipo de problema, né? Que caiu a energia geral da cidade inteira, a gente não sofreu com isso. E aí a gente está aí de pé tentando botar isso para funcionar. E agora, recentemente, a gente foi convidado pelo Expo Transamérica, um dos principais centros de convenções do Brasil, para montar esse produto em São Paulo, né? Então a gente passa agora a ter um espaço lá em São Paulo com esse produto montado. A gente está com a expectativa bem alta, porque, como eu falei para vocês, já tenho clientes fechados em São Paulo, outubro, novembro e dezembro, toda quarta-feira, Fena Brava. Tenho já um cliente, a Mulher do Agronegócio, temos 2 eventos fechados no Expo Transamérica no final do mês de outubro já. E aí a gente está aberto a novos negócios. Agora a gente vai começar a se posicionar no mercado de São Paulo e a gente acha que vai conseguir cada vez mais atender melhor os nossos clientes e fazer com que a coisa vá fluindo e vá fortalecendo. A gente teve bastante também dificuldade de conseguir qualificar a nossa equipe para atender essa demanda, porque é uma demanda diferente, é uma demanda ao vivo, tem muito assistente ali. Lá é um canal de televisão ao vivo, então as coisas acontecem na hora, você tem que ter a dinâmica e a velocidade para resolver na hora, né? Então não é algo muito fácil, mas a gente conseguiu realmente equipar. Lá em São Paulo, nesse evento Conectem Mob, que eu citei para vocês, que a gente conectou 90.000 pessoas, começava 1h30 da tarde os conteúdos e até 9h30 da noite, sem parar de palestra ao vivo. Foi um desafio gigantesco, assim. A gente conseguiu entregar com êxito, assim, com sucesso. Claro que sempre tem pequenos ajustes para fazer, modular um volume de áudio, entrar com um palestrante de fora e conectar e manter ali a conexão dele em segurança. Foi bastante desafiador, mas a gente conseguiu botar isso de pé de uma maneira que me deu bastante orgulho de conseguir entregar, porque eu acredito muito que essa seja a principal maneira da gente conseguir hoje em dia manter os laços, manter conexões e conseguir fazer com que as pessoas se sintam ali
encaixadas e afinadas com as suas marcas e em constante contato com as pessoas que eles precisam estar, assim. Então, eu acho que para a gente foi bem gratificante conseguir botar isso de pé. Não é nem um pouco fácil trabalhar com evento online, é uma dinâmica bem difícil, né? A gente trabalha com eletrônico, equipamento eletrônico pode dar defeito, pode dar problema, você tem que ter agilidade na forma de trocar isso aí. Lá em São Paulo a gente eram 4 estúdios, um do lado do outro, no mesmo ambiente. Então a gente começou a trabalhar, um exemplo para vocês, começamos a trabalhar com microfone headset da cor da pele, né, que é um bege bem clarinho, assim, e aí a gente viu que esse microfone era muito sensível e captava muito a respiração, o áudio da sala do lado. Então no segundo dia a gente teve que trocar para o microfone preto, um pouco maior, que segurava um pouco mais essa questão do áudio, e aí ficou melhor a funcionalidade. O CEO da empresa, que ele se apresentava em 2 palcos, a gente optou por usar microfone de mão para ele, porque ficava mais ágil essa troca, para você não ter que trocar, porque ele entrava num auditório num momento, e 30 segundos depois ele se apresentava no outro auditório. Então iria demorar muito trocar o microfone headset, a gente acabou usando de mão, e aí fomos nos adaptando às situações que foram acontecendo. Eu confesso para vocês que dificuldade a gente teve no começo bastante. A gente fez, por exemplo, o programa do Léo Coelho, nossa sexta, ao vivo, no canal da NSC, né? No canal de internet deles, no site. Pô, e de repente a gente estava fazendo o programa com o Léo Coelho e a caixa de retorno desligou, deu um problema nela, o sistema de segurança nela, a energia alterou um pouco, ela desligou para o segurança. O que a gente aprendeu com aquilo? Que a gente tinha que usar ponto, a gente tinha que usar fone de ouvido para que a gente pudesse dar uma mensagem para ele, ou que ele pudesse ouvir o entrevistado sem interferir no programa em si. Então, a partir daquela data, a gente começou a usar ponto direto. O Léo foi um guerreiro, ele fez esse programa com a gente teve dificuldade nessa caixa de som, ele teve que entrevistar o presidente do Avaí e do Figueirense sem ouvir o que a pessoa estava respondendo, né? Foi uma história muito inusitada, foi aprendizado para a gente, mas de lá para cá, a gente, naquele dia a gente trocou a caixa rapidamente, acabou resolvendo rapidamente, mas o fato é que são coisas que aparecem que a gente não sabe, né? O que vai acontecer pela frente, porque é uma dinâmica diferente. Evento ao vivo é uma história. Agora, evento online, gente, é sinistro, assim. É bem difícil de fazer. Por isso que a gente está cada vez conquistando mais marcas para ativar com a gente ali suas utilizações de estúdio, porque a gente vê que tem muita gente fazendo live e tendo muita dificuldade, né? Às vezes não sincroniza a boca com áudio, às vezes a pessoa vai botar uma legenda e entra errado. A gente sabe a quantidade de coisa que tem que tomar cuidado para você conseguir acertar nisso e não tem sido muito fácil, assim. Então, mais ou menos para resumir com essa temática da história da reinvenção, eu acho que é isso. A gente conseguiu, de fato, botar de pé uma história eficiente, né? Eu não sei, eu acho que o meu fone de ouvido, e aí tá ficando sem bateria, eu abro o microfone aqui do Viva Voz. Vocês me falam se ficar ruim. Mas então a ideia é que a gente consiga realmente botar de pé esse projeto para as empresas, os clientes corporativos. A gente está conseguindo ter cada vez mais sucesso nesse projeto e a gente acredita que essa vai ser a solução pelo menos até março do ano que vem, tá? Porque acredito que sem a vacina dificilmente vai ser liberado o evento. Então essa está sendo a única maneira que a gente tem de trabalhar e a exemplo, outras empresas do meu segmento não conseguiram se reinventar, né? Empresas que atendem casamentos, atendem congressos, quem ficou exclusivamente esperando a doença passar não conseguiu se reinventar. Eu ali, quando tinha 20 dias de pandemia, eu já comecei a pensar o que eu poderia fazer para entregar com hardware que eu tinha alguma solução para os clientes. E aí a gente conseguiu realmente virar isso aí e está tendo esse sucesso aí. Às vezes as pessoas vão querer falar, mas o Neto deu sorte, né? Ele acabou, nossa, tudo que ele faz funciona. Gente, mas assim, ó, ninguém sabe o mês trabalhado lá gratuitamente, empenhado, com a equipe minha engajada, mesmo com suspensão de contrato. Quando eu chamei pessoas, eu tive que dizer, não precisa todo mundo, só precisa metade, porque muita gente também ia bater cabeça. Sei que as pessoas foram super solistas com a gente, acreditaram que a gente podia inventar uma coisa diferente,
e de fato isso foi inventado, tá dando resultado, já tá sendo resultado financeiro positivo. Eu tive que fazer um empréstimo gigante que eu vou ter que pagar para ter mantido a empresa de pé, então estou correndo atrás, estamos faturando, já estamos faturando, mas em virada positiva ainda a gente não está, porque a gente tem muita conta para pagar do que a gente fez, porque não há empresa que consiga ficar 3 meses sem trabalhar e segurar essa onda assim. Eu tenho despesa, eu tenho um caminhão gigante para 30 toneladas que foi comprado há 9 meses que está lá guardado há 6. Então não é fácil, né? A gente está lá esperando aí. Por sorte, eu tinha meu próprio galpão, eu tinha minha própria estrutura física, tinha meus 20 funcionários que eu não demiti ninguém. É uma empresa familiar, a gente optou por não demitir as pessoas por uma escolha nossa. Era muito mais fácil ter demitido e esperado para ver o que ia acontecer. A gente não demitiu ninguém. Então a gente está aí, gente, correndo atrás, querendo botar de pé o projeto. Se vocês tiverem algum cliente para nos indicar, é super bem-vindo aí. Sempre, né? Todo cliente, todo o esforço aí que puder somar e vier conhecer o nosso projeto, para mim é um prazer receber. Está sendo um orgulho entregar isso aí. Saber que a gente é uma empresa de Santa Catarina, de Floripa, que hoje está fazendo sucesso em São Paulo, no mercado super competitivo, com gente muito competente, com gente com recurso físico, financeiro e operacional superior ao nosso, tá? Só que eu digo para vocês de coração muito tranquilo, assim, a nossa entrega final é igual à entrega das melhores empresas do Brasil. A gente faz a parte de roteiro, pré-produção, direção técnica, direção artística, e isso é que está fazendo a diferença na entrega da nossa solução online. É o ativo de toda essa equipe engajada. Eu costumo comparar o evento online ao Ironman, tá? O dia da corrida é só uma festa, é uma curtição lá, correr, pedalar e nadar. O difícil é você treinar um ano inteiro, né? Sem ninguém te ver, sem glamour, com chuva na cabeça, com vento sul, com frio, com calor, e treinar um ano. Em 5 meses, a gente se reinventou. Montou uma empresa nova, do zero. Ela é a junção de 2 empresas, da Fábula Transmídia com a Neto Eventos, que se transformou na Fábula Live, por eu achar que fazia sentido esse nome de contar histórias ao vivo, né? Então, Fábula Live veio para ocupar essa lacuna e eu acho que não veio para ficar, não vai deixar de acontecer mais evento com transmissão ao vivo, híbrida, mesmo presencialmente, vai continuar tendo evento ao vivo rolando com transmissão. A gente fez um exemplo para vocês, a gente fez um evento da Formaco, construtora Formaco, que foi dentro do hotel, um lançamento do empreendimento imobiliário, transmitido ao vivo, online, mas com 30 corretores de imóveis sentados ali assistindo. Foi bem no começo da pandemia, foi em maio, naquela época podia ainda ter pessoas com afastamento de 1,5 metro, a gente fez desse jeito, foi bem legal, funcionou bem, e é isso, assim, queria dizer para vocês que para mim é um prazer estar com vocês aqui participando mais um ano, né, desse evento, e eu abro aí para qualquer tipo de consideração que vocês tenham para fazer, ou dúvida que surja, para poder esclarecer qualquer tipo de questão. Já estou falando aí há quase 45 minutos, eu acho que tá meio que dado o recado, né? Beleza? Acho que o Neto fecha a nossa noite dando um exemplo do que o Peroni falou, né? O que é fazer uma gestão pautada em pessoas, processos e resultados, né? Não é da noite para o dia, mas ele já tinha uma consolidação. Eu conheço bem a história do Neto, sei das entregas, né? E aí ele também olhou para uma tendência de mercado, ele construiu o cenário, né? Porque o país trouxe outros tantas pesquisas a questão do shop streamings, por exemplo, como uma tendência de mercado, né? Ele tinha equipamentos, né, Neto, que já tinha feito isso, e mais uma vez a relação, o relacionamento que o Neto tem e já tinha anteriormente com outros países, com as tendências, olhando o que estava acontecendo no mundo, para ele poder ter esse pulo do gato, né? A ideia não surgiu da noite para o dia, né? Muito provavelmente ele já, se vocês olharem hoje as empresas de equipamentos que a nossa região tem, a do Neto é uma das mais bem equipadas, né? Então, ele já vinha construindo, gente. Então, é uma construção, mas você tem que estar preparado para a oportunidade e para a boa sorte, né, Neto? Eu chamo de boa sorte, né? A boa sorte é aquela que a gente trabalha para ter.
Realmente, assim, a gente, de fato, a gente tinha material, a gente acabou reaproveitando o que nós tínhamos em estoque para poder fazer virar uma solução online. Hoje em dia, do estúdio que a gente tem 360, do Fábula Live, a gente consegue fazer 6 estúdios daquele, com o material que eu tenho. Então, assim, temos 2 em Floripa, teremos 2 em São Paulo. Ainda sobram 2 para montar, possivelmente, em eventos itinerantes. A NSC, o dono da NSC, que é aquele laboratório de remédio, está fazendo um evento do laboratório de remédio, lá em cima no Morro da Cruz, que ele quer apresentar a TV que ele tem para o público de laboratório médico. Então, assim, eles fizeram questão de montar lá no Morro da Cruz. A gente está vendo a data que vai ser, mas o fato é que a gente vai executar esse projeto lá em cima, cobrando 3 vezes mais caro do que se fosse no meu estúdio, porque vai dar um trabalho gigante montar isso lá em cima, mas os caras querem mostrar que o estúdio é deles. Eles não querem dizer que o estúdio é nosso. E aí, pra gente é mais um cliente, a gente quer mais trabalhar e de boa, vamos montar sem problema, mas o fato é que, assim, tendo o material, o hardware que eu já tinha, se eu não tivesse feito nada, eu estaria parado. Como eu me agilizei, hoje tem uma ferramenta para utilizar. Então é gratificante poder saber que a gente conseguiu, fazendo limão e limonada, né? Conseguir otimizar o material, otimizar a mão de obra, não demitir ninguém, manter a galera empregada. Um momento tão difícil que é muito mais fácil para o empreendedor demitir. A gente falou, não, peraí, cara. A gente é empresa familiar, é eu, minha mãe e meu irmão. A gente pensou, peraí, se eu tivesse meu emprego, eu ia querer ser demitido? Eu não ia querer ser demitido. Eu quero ter a segurança, quero ter a estabilidade. Quando estava bom, eles estavam com a gente. Agora que está ruim, vai te demitir? Não é assim. Enquanto o meu barco estiver flutuando, vai estar todo mundo comigo. Se o meu barco for afundar, daí eu não tenho o que fazer. Mas enquanto, pelo jeito, agora a gente não está nem flutuando, a gente está navegando, acelerando a lancha, entendeu? Então, eu contratei para o evento do Connect Mob, eu levei 40 pessoas para trabalhar. A gente fretou um ônibus leito, fechado só para a gente. Nós botamos naquele ônibus 30 pessoas, mais 10 de São Paulo. Então, assim, isso com teste de Covid para todo mundo. A gente gastou R$12 mil de teste PCR de Covid. Então, assim, imagina a despesa que eu estou tendo num negócio que se não tivesse Covid não precisava ter. Mas, assim, fizemos tudo com extrema segurança, com cuidado, exigência do contratante. Todo dia medir temperatura. Foi bem legal. A gente também fez, durante a pandemia, era sigilo, mas agora eu já posso falar, uma campanha para o lançamento do automóvel SUV da Volkswagen. Foi em Curitiba. Já está propaganda no ar aí, um novo carro da Volkswagen, que foi também painel de LED. Também tivemos que testar as 3 pessoas que foram para o Covid. Todo dia eles faziam teste de sangue lá em Curitiba, no estúdio de gravação. Foram 3 dias de gravação. Assim, são desafios que a gente está passando, mas que a gente está conseguindo seguir em frente, tocar a ficha e vamos nessa. É isso aí. Neto, tem uma pergunta aqui. Após toda a crise passar, quanto tempo você avalia para o setor de eventos se recuperar? Eu acho que vai ser... Eu acho que só vai voltar à normalidade, vai levar mais de um ano para voltar à normalidade das coisas. Porque as marcas não estão querendo bancar para botar ninguém em risco, né? E as marcas estão vendo que podem fazer online, que é muito mais barato. Então, muitas das pessoas têm necessidade de conectar fisicamente, ok, mas muitos vão seguir em frente fazendo, né, de outras maneiras as suas ativações. E acho que o mercado de eventos talvez seja o que mais sentiu a pancada, porque foi o primeiro a parar e vai ser o último a voltar. Quando tiver vacina, eu acho que dá uma startada nisso, mas lá em São Paulo já tem uma perspectiva de 50% das feiras diminuírem do tamanho para metade, assim. Então, eu confesso para vocês, eu fui no evento Web Summit em Portugal, o maior evento de tecnologia do mundo, agora, em novembro do ano passado, numa delegação com o Sebrae de Santa Catarina. Foram 74 mil pessoas fisicamente no evento. O Edward Snowden foi um dos palestrantes, né? Aquele procurado do FBI lá dos Estados Unidos. Não sei para quem viu o filme na Netflix, mas assista, né? O filme do Edward Snowden, que ele fala sobre a segurança de dados. Ele foi um dos palestrantes, entrou online, tá? Tinha tradução simultânea no celular, você baixava o aplicativo e assistia, ouvia lá em espanhol, francês, inglês, japonês e chinês, os 5 idiomas.
Um evento em Portugal totalmente em inglês, tá? E assim, ó, eu acho que eu fui nos dos maiores eventos do mundo presenciais dessa década, assim. Eu não acredito que vai ter evento com 74 mil pessoas nos próximos 4, 5 anos, tá? Acho que as pessoas vão se acomodar, vai acabar assistindo daqui mesmo, online, numa boa, porque ninguém vai se expor à toa. E isso é só um exemplo, né? A pandemia é um problema, podem ter outras pandemias, podem ter outros problemas que acabam deixando as pessoas meio assim, ressabiada, né, de ir para um lugar assim, correr risco. O setor do turismo também foi super abalado, tá bem difícil. Então, eu acho que, gente, eu não posso aqui adivinhar, ter bola de cristal, mas, assim, no mínimo até metade do ano que vem, eu acho que as coisas não voltam como era antes. E quando voltar, volta aos passos lentos, assim. Eu também, a minha família tem bastante gente da área de medicina. A gente sabe que uma vacina leva 4, 5 anos para ser feita. Se for em tempo recorde, sair em um ano e meio é um tempo recorde, tá? É um absurdo de tecnologia, de inovação, fazer uma vacina em um ano e meio. E o que consolidaria para metade do ano que vem, ali para agosto, né? Por aí. Então é isso que eu acho que vai acontecer. Se acontecer, tomara que aconteça. Estou torcendo para ter evento presencial de novo, porque o faturamento nunca é o mesmo. O meu próprio faturamento está sendo interessante, mas não se compara, não chega a 35% do que era antes, entendeu? Então a gente está indo em frente aí e esperando que vai acontecer. Acho que vai haver uma transformação muito grande também, né, Neto? Assim, tanto de consumo quanto dos prestadores de serviço. Eu acredito que já existiam tendências, né, para essa transformação, mas agora vai ser uma tendência que vai ser antecipada, emergencial, né? Porque ou muda ou morre, como é o tema aí da nossa semana desse ano, né? Pior é que ou muda ou morre mesmo. Assim, se eu não tivesse feito o que eu fiz, eu não teria oportunidade nenhuma, gente. Ia ser bem difícil de conseguir superar essa pandemia aí, porque não tá nem um pouco fácil, tá? Eu vejo muita gente do meu setor assim, ó, em depressão, não sabendo o que fazer, gente que só sabia fazer isso, não sabia fazer mais nada, gente que não se qualificou, não estudou, não correu atrás. Pô, pouquíssimas pessoas estudam ou procuram se reinventar, procuram ter conhecimento. Então, assim, não que eu diga aqui para vocês que minha vida resolveu porque eu sou formado, isso, aquilo. Te dá insights, te dá referências, te dá olhar para outros lados e tentar olhar para cá, olhar para lá e ver para onde é que você vai. Isso, acho que essas são as coisas que inspiram, né? A graduação te ajuda nisso, assim, de tu poder não estar com a cabeça afundada só num pensamento. Tem que estar, às vezes tem que tirar a cabeça dentro da água e dar uma olhada e ver, pô, para onde é que a gente vai, né? Então, acho que isso talvez seja um dos maiores ensinamentos que eu tenho, assim. E o Sebrae faz um trabalho muito legal junto ao empreendedor, que é estimular, ajudar, entregar conhecimento gratuito, conteúdo gratuito para dar insights novos para as pessoas. Então, esse foi até um dos motivos que a gente está junto lá com eles, construindo essa novidade, que vai ser uma série de coisas legais e novas virão por aí. Tudo online, né? O Sebrae é especialista em entregar conteúdo para as pessoas e vai continuar fazendo isso com excelência. Antes de eu passar a pergunta, eu queria agradecer a presença do Vilmar, que é do CRA. Né? Vilmar, seja bem-vindo, é o nosso palestrante do terceiro dia, aí, que vai encerrar a Semana da Administração com o Guto Galamba. E o Bruno perguntou aqui, Neto, como funciona a logística nas streams, né? Como evitam problemas, como internet, software, hardware, como é que vocês estão lidando com isso? Cara, a gente tem redundância para tudo. A nossa internet tem 100 MB de fibra ótica dedicada. Temos mais outras 2 internets paralelas. Tem redundância de internet, tem redundância de gerador de energia. Se cair a energia do lugar, o evento não para, tá? E a gente tem bastante equipamento de backup montado. Quase tudo tem 2. Eu costumo falar que quem tem um não tem nenhum. Então a gente procura estar bem afinado ali, bem assim, preparado para qualquer adversidade, qualquer coisa que apareça. Como eu falei para vocês, no dia do furacão, gente, a gente estava dentro do estúdio, parecia que não estava acontecendo nada. Caiu energia, o gerador entrou. Caiu a internet, fibra ótica não parou. Tocamos ficha no evento, entendeu? Depois, quando eu saí, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Nossa, cara, caiu um mundo aí, caiu um monte de coisa e a gente não caiu nada.
A RD estava fazendo um evento naquele dia, a gente ia entrar ao vivo com a RD caiu energia lá e parou o evento lá. E a gente preparado com o nosso palestrante para entrar ao vivo, que era o Floripa Mil Grau, que ia falar de dentro do estúdio, e acabou assim, nem não rolando, porque eles não tinham energia lá, mas a gente estava super preparado para entregar uma solução adequada. E eu acho que quem trabalha com tecnologia sabe da necessidade de ter backup de tudo, que é problema você pode ter, você tem que ter agilidade na solução. Eu acho que o Neto já respondeu, mas estão perguntando aqui quais as principais diferenças entre o evento presencial e o online e quais as maiores dificuldades da realização dos eventos online. Cara, as diferenças é que a pessoa, tu tem que impressionar, tem que gerar conteúdo para agradar aqui, ó, pelo celular, pelo computador, pelo iPad, seja a ferramenta que você usar. Não é fácil, né? Outra coisa, não pode ser um negócio muito longo. Mudou aquela história. Vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz um evento do supermercado Coque, ao vivo, o Live de Ideias, que era jantar de ideias, virou online, e o Roberto Justus era o palestrante agora, faz 2 meses. O Roberto Justus chegou e falou assim, Neto, vou te mandar a apresentação. Falei com ele assim durante uma semana, gente boa ele. Só que quando ele mandou a apresentação, tinha 124 slides. Daí eu falei assim, ô Justus, vem cá, cara, quanto tempo tu imagina que tu vai usar para apresentar isso aqui? Ele disse, cara, 1h30, 1h40. Daí eu falei, não, cara, tá viajando. Desculpa, seu Justus, mas assim, ó, só vai falar no máximo 35 minutos, 40 explodindo. Cara, ele falou, não acredito, sério. Eu falei, sério. E ele cobra R$75 mil na palestra, online, tá? Daí a gente falou, não, mas eu queria entregar mais conteúdo. Não interessa, a gente agradece, mas a gente só quer 35 minutos. Cara, a gente ensinou ele a passar a apresentação dele lá na casa dele, que ele queria que a gente passasse para ele. A gente teve que ensinar ele a passar. A gente teve que... ele passou, ele conseguiu fazer em 38 minutos. Foi bem legal a apresentação dele. Foi excelente a apresentação dele. Só que assim, ó, não foi fácil, cara, de conseguir convencer ele a falar por menos tempo, né? A Intelbras é a mesma coisa. Quando eles falaram com a gente, eles queriam fazer um evento de 8 horas durante o dia inteiro. E a gente falou, não, gente, tem que diminuir, tem que fazer... Faz aí umas 3 tardes ou 3 noites por 2, 3 horas, acabou. Então, assim, daí eles optaram por fazer 3 noites, deu super certo. Foi das 7 às 9 e pouco, foi legal pra caramba, bombou. E foi agradável, as pessoas conseguem assistir. E é isso, assim. Eu acho que essas são as diferenças. Uma diferença, a outra pergunta qual que era que ele falou? As maiores dificuldades do evento online. Dificuldade é tecnologia, é saber usar a plataforma, saber usar as ferramentas, é ter uma equipe alinhada e preparada para atender. Essa é a maior dificuldade. O que eu estou vendo de evento online dando muito problema é impressionante. Assim. Então, tem que ter bastante cuidado e estar bastante comprometido, fazer muito ensaio para evento, muito teste para não correr o risco daqui a pouco... lá no Connect Mob, o cara era da Austrália, o fuso horário era diferente, ele pegou no sono. Ele ia apresentar 9 da noite do Brasil e lá era outro horário, o cara acabou dormindo e achou que era 1 hora depois. Nossa, cara, os caras mantiveram ele na grade, tiveram que enrolar, montar outros conteúdos ali e desenrolar. Então aparecem os problemas mais esdrúxulos na hora, tem que resolver na hora, tudo é ao vivo, né? Então, assim, tem que ter preparado para tudo no evento online, não é fácil. Tenho mais 2 perguntas aqui, eu vou fazer essas 2 perguntas e a gente já vai encerrando, são 9h10, né? A nossa projeção aí era em torno de 2h30, mas isso que vocês estão perguntando e que o Neto está falando, gente, uma das competências, né, apresentadas no Fórum Econômico Mundial em 2019 e que foi trazida novamente nesse ano, é a resolução de problemas complexos, né? Porque no mundo incerto, no mundo volátil, o pessoal da 8ª fase teve essa palestra comigo, resolução de problemas complexos. Como que eu resolvo o problema complexo? Com pensamento crítico, com inovação, com negociação, as outras competências que o próprio fórum apresentou. Então, aproveitem, né? E aí entra a questão comportamental. Se o Neto não tiver uma equipe que sabe lidar com as situações, que esteja preparado para isso, muito mais do que técnico, ele também não consegue lidar
né? Porque a gente diz que o técnico é mais fácil de aprender ultimamente do que lidar com todos esses, com essas situações. Então, claro que o nosso repertório nos ajuda, né? Eu também tenho aí, como o Neto já está há 30 anos no mercado, o Peroni há muito mais de 20 anos também já com gestão, a gente vai aprendendo a lidar, mas a gente também tem que estar aberto para o autodesenvolvimento. Neto, eu vou fazer as duas últimas perguntas, né? Tem três, mas duas acho que convergem. Como manter o público interessado nas lives ou no evento online? Acho que você também já pincelou isso aí. Na verdade, tu tem que ver qual público tu quer atingir e traçar uma estratégia para isso. É nisso que a gente é expert em fazer, e conseguir ajudar a fazer a tal do storytelling, né? Que é contar uma história. Uma história tem que ter início, meio e fim. Você tem que conectar com as pessoas. Você não assiste uma série de Netflix assim, capítulo 1, depois o 7, depois o 3, depois o 12, depois o 5. Não existe isso. Você tem que ir o 1, o 2, o 3. Então, assim, ó, isso é o que as pessoas às vezes não entendem. Como você vai conectar essas pessoas e vai fazer sentido uma história colada na outra. Então, isso é importante se preocupar, ter isso em mente. A outra história é a questão de tempo. No online, o tempo tem que ser mais curto e mais objetivo. Não é duração de palestra que vai fazer ser interessante ou não. No evento online, tem que interagir mais com as pessoas, tem que abrir para pergunta, porque ele quer saber como é que faz para ser mais interessante. Cara, eu tenho que responder para esse cara que está interessado. E aí conecta com outras pessoas. Talvez outras pessoas queriam saber sobre isso e não perguntaram. Então, você começa a ser mais assertivo no que você vai falar. E aí, gente, preparar apresentações mais enxutas, mais objetivas, pensando que com menos slides tem que entregar mais valor, né? E aí tentar ser o mais eficiente possível. Então, eu acho que essa é uma das pegadas que eu acho que tornam o online interessante. Pensar em jornadas curtas de tempo, porque ninguém tem, ninguém vai ficar 5 horas pendurado no digital assistindo. A tua sugestão, a tua questão de ter feito um intervalinho entre eu e o Peroni é uma dica legal, porque todo mundo quer pegar uma água, quer ir no banheiro, quer dar uma volta, fazer alguma coisa. Então, isso é uma dica que a gente dá direto. Geralmente entra uma telinha de descanso aqui, ó, em instantes, reiniciaremos, né? Que seria uma sugestão legal. Vou fazer para amanhã. Né? Que aí as pessoas sabem que vai começar em, sei lá, 3 minutos. Geralmente, tu cria uma regressiva para isso. Então, assim, meia hora antes de começar o evento, tu bota lá. Hoje, palestra tal, sobre tal coisa, daí começa 30 minutos regressiva. As pessoas já vão conectando e ficando. Quando chegar no tempo, elas vão estar ali para assistir. Então, isso também é importante, a pessoa saber quanto tempo ela vai esperar. Eu vi uma live esses tempos atrás, de uma empresa, de um concorrente nosso, que eles botaram assim, vai começar em tanto tempo. E não começava. E aí, depois entrava de novo, vai começar em mais meia hora. E não começava. E as pessoas, porra, o evento presencial de vocês era tão organizado, tão legal. Por que aqui no online tá essa bagunça? Cara, as pessoas gritam e jogam pedra ao vivo, na hora, no chat, ao vivo. Se tu não... A Intelbras é expert nisso. Gestão de crise. Tinha 6 pessoas nos notebooks para, eventualmente, já conversar com alguém que tivesse satisfeito sobre alguma coisa, ou curioso, ou encaminhar para o canal certo. Cara, eles estavam muito antenados nisso. Isso fez uma baita diferença na satisfação das pessoas, no engajamento das pessoas e no sucesso do evento deles online. E, assim, pouquíssimas pessoas não curtiram aquele projeto. Mas, porra, do universo de 100 mil, sempre vai ter algum hater, vai ter algum concorrente querendo falar mal, que aí tá só indicando de sacanagem. Então, tem que ficar super antenado para ver se faz sentido. E se eventualmente precisar, tu até exclui o cara dos comentários. No YouTube tu vai lá e exclui, né? Uma plataforma tu gerencia. Então tem várias maneiras de fazer isso. Tem que ficar antenado nisso, porque nem todo mundo vai estar só ali, né, de fã, querendo assistir. Pô, tinha gente da Intelbras que foi fanático pela Intelbras. Tem gente da Intelbras que tem tatuagem da Intelbras. Eu nunca imaginei que teria isso, entendeu? Mas acontece. Então, assim, tem várias dinâmicas ali que são interessantes da gente assistir. E a gente, moral da história, vai aprendendo fazendo a 4 mãos, tá? Vai assistindo o case, vai vendo como é que deu certo, o que deu errado. Muitas das coisas a gente faz pré-gravado, porque, por exemplo, na Intelbras tinha uma solução que falava com a Alexa. Então falava assim, Alexa, acende a luz. E na hora não acendeu.
como é que tu vai apresentar um produto de tecnologia que não funcionou? Então, a gente fez isso pré-gravado de propósito para ter a segurança na segunda vez. Alex, acendeu a luz. Acendeu a luz. Então, assim, ó, tem coisas que tu não pode arriscar. Então, num produto de tecnologia, na credibilidade da Intelbras, eu não podia arriscar. Mas como eu dei play no vídeo gravado, no mesmo cenário, no mesmo ambiente, quem olhava parecia que era ao vivo. Então, isso tu tem que tomar cuidado. Como contar as histórias conectadas e que faça sentido e que seja legal para quem está assistindo. Para a gente encerrar, então, Neto, e que era a segunda pergunta, eu não gosto de conselho, né? Eu acho que o Neto também não gosta. Qual a dica que você dá para os futuros administradores, Neto? Cara, até difícil dar uma dica, mas eu acho que vocês têm que tentar sempre estar observando o que está acontecendo no teu entorno, né? Ver de que maneira você vai tirar proveito disso. Fazer o que eu costumo falar muito na minha equipe comercial lá do limão à limonada. Pô, de um problema, você se reinventa e tira a solução. E tem uma situação que é o seguinte, nada tá tão ruim que não possa estar pior. Então, assim, não fica reclamando. Levanta a cabeça e vai lá fazer o que tem que fazer, acabou. E também é o seguinte, assim, ó, a gente tem que estar sempre agradecendo e visualizando, enxergando para onde vamos. Então, quando aconteceu esse negócio da pandemia, eu fiquei uns 15 dias no ócio criativo, assim, surfando, porque não adiantava, eu não estava na minha mão, era um problema mundial, né? O meu fornecedor da China teve esse problema, meu cliente teve esse problema, um monte de gente teve esse problema, é involuntário, eu não podia fazer muito nada naquele momento. E aí eu fiquei lá no ócio criativo, pensando como me reinventar, como fazer diferença, e aí até que eu cheguei nessa história, pô, vamos fazer um estúdio online? Vamos fazer de que maneira? Assim, assim, assado. Conversei com o Cristiano, que trabalha comigo, e falei, pô, vamos fazer nessa linha, vamos por aqui, vamos por ali. Aí fomos somando e chamamos uma equipe. Ó, galera, o que vocês acham? E cada um foi dando um pouco do toque do que achou que tinha que ser e a coisa virou. Mas eu acho assim, ó, às vezes tu precisa dar um passo para trás para dar dois para frente. Então tenha calma, observe o cenário, né? Foque sua energia na solução, na inovação, de que maneira você vai fazer isso e segue em frente. A administração te faz isso, te bota a par de vários assuntos diferentes que quando você junta tudo, você consegue entregar a solução. Outras faculdades, que eu fiz engenharia também na Federal, é mais específico, é mais focado, é mais engessado, não te dá jogo de cintura. Então, assim, ó, que bom que a galera aqui é da administração e que sabe do que eu estou falando, que dá para tirar proveito e realmente fazer do limão a limonada aí. E era isso, queria agradecer vocês pela oportunidade e vamos em frente, gente. Se eu puder ajudar alguém, meu Instagram é Eugênio Neto 360. Porra, cara, eu sou um cara super aberto. Entra lá, me manda mensagem, alguma pergunta que não tenha sido respondida, me manda, que eu vou te dar meu WhatsApp, não vai ter nenhum problema. Eu sou um cara tranquilo para conversar e para dialogar e para ajudar as pessoas, porque eu acho que quanto mais a gente compartilha conhecimento, mais a gente multiplica o aprendizado. E na administração isso é óbvio, né? Que tem que fazer isso para aprender mais com o outro. E assim, ó, eu lido com o carregador da montagem, o cara que não tem o primeiro grau completo, e com o CEO do Grupo Zap, que é um cara formado em Harvard, entendeu? Então você tem que saber olhar no olho, tratar todo mundo da mesma maneira, saber que cada um tem suas peculiaridades ali, né? Suas dificuldades, suas vantagens e tirar proveito disso. Neto, muito obrigada. Mais uma vez, que troca rica, né? Eu gosto muito de escutar o Neto falar, gosto muito da dinâmica dele. Nunca me esqueço o dia que eu fui fazer uma live com o Neto, né, Neto? O meu canal agora foi encerrado, aquele lá, né? Fui direto para o meu agora. E eu pedi uma foto para eu fazer a confecção da live e o Neto me mandou uma foto de skate. E aí a menina que trabalhava comigo falou: nossa, como ele é dinâmico! Mas é ele ser quem ele é, né? Eu acho que essa é uma grande diferença do Neto, né? Por isso que ele consegue tratar com respeito, com humildade, com honestidade, desde o carregador até o CEO, para que a gente possa realmente, para que ele possa ter esse resultado que ele tem. Então, mais uma vez, muito obrigada, sou muito grata por essas conexões, né? E a gente encerra, então. Não sei se o Peroni quer fazer alguma colocação, Peroni, depois desse case que fechou a noite. Professor Janaína, fiquei de propósito, gosto de ouvir a história do Neto. Tenho o privilégio de acompanhar o Neto há 15 meses já
acompanhei essa virada dele, assim, essa angústia dos primeiros momentos, a sacada de buscar inovar e essa simplicidade dele, esse trato dele é o que faz efetivamente a diferença e isso reflete na qualidade do que ele entrega, né? Sem dúvida nenhuma. Então, fiquei aqui como acadêmico, aqui ouvindo a história do Neto aí, que eu conheço e é um grande parceiro. Parabéns, Neto. Toca o barco. E fecha, né? Quando Obrigado. o Peroni fala de não perder os valores e o Neto traz a essência dele, gente. Esse será, já está sendo, né, o grande diferencial para o profissional desse novo agora, desse novo normal, do futuro, como você quiser chamar. Então, é saber para onde você quer ir, ter o seu propósito, construir um propósito, mas sem perder seus valores e a sua essência. Então, assim, a gente encerra essa primeira noite agradecendo aí a presença do Vilmar, dos professores, o professor Ricardo Cavalheiro, Marcelo, Annelise, Dimitri, não sei se eu esqueci algum professor, o Fabrício também estava aí, e aos alunos que organizaram essa noite, muito obrigada, amanhã estaremos de volta aí, às 7h30 amanhã, é isso, gente? Isso, né? Tá bom. Um beijo para vocês. Isso mesmo. Parabéns, boa semana, gente. Parabéns aos administradores que não estarão aqui amanhã. Maravilha. Obrigado, gente. Um abração. Obrigada, Neto. Tchau, Até tchau. mais. Boa noite. Parabéns, Neto. Parabéns, Eduardo. Boa noite. Boa noite.